Ei meninas, sejam bem-vindas à nossa live de hoje no Cantinho da Nutri para você, mulher portadora da síndrome do ovário policístico, mas principalmente para você que pode não ter o seu diagnóstico, né? Nunca te falaram que você tem síndrome do ovário policístico, mas você tá aí sofrendo com sintomas. Sofre com acne, com queda de cabelo, com excesso de pelos, tá com dificuldade para ganhar massa muscular, para ganhar peso ou para diminuir, tem dificuldade de emagrecimento, tá sentindo muito cansaço, muita fadiga, muita indisposição, te chamam de preguiçosa, ou para você que tem muita vontade de consumir doce, massa, pão, carboidratos de forma geral. Resumindo, para você que tem aí um monte de sintoma que parecem da síndrome do ovário policístico, mas você ainda não teve seu diagnóstico, o médico ainda não falou para você que é síndrome do ovário policístico, ou até falou que você talvez não tenha síndrome do ovário policístico. Muito louco, né? Esse assunto de hoje. Mas fiquem tranquilas que eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial para explicar sobre essa questão. Quero muitos corações aqui nos comentários para receber a nossa endócrino, a doutora Andressa. E aí nos comentários tem Ana Vitória com vocês hoje, para tirar a dúvida de vocês enquanto a gente conversa aqui. Ana Vitória é da minha equipe e ela vai ficar fazendo o suporte de vocês aqui no chat, enquanto eu e a doutora Andressa passamos o conteúdo. Beleza? Bem-vinda, André! Obrigada, Carol. Tudo Uai, bom mudou o contigo? fundo? Eu vim para a sala. Por quê? Porque senão o Leônidas não deixa eu fazer o IGTV. Então, pelo menos agora ele está me vendo. E aí, Oh, qualquer meu coisa, se ele Deus! quiser, ele vai desfilar aqui por trás. E aí a gente consegue fazer a live melhor, né? E aí, vamos todas nós ficar torcendo fortemente pro Leônidas querer passear para a gente poder ver ele na live. Não, gente, eu vou inverter aqui a minha câmera para mostrar para vocês verem. Mostra! Olha isso aqui. Olha isso Ai, aqui. meu Eu Deus! posso com isso. Olha lá, olha lá. Olha se pode Que isso. lindo! Aí, ó. Tá lá, meu goido, meu filho goido. Você só tem um, né, André? Só tenho um. Já Você é a basta, única né? pessoa que eu conheço que só tem um gato. Eu não sei por que todo mundo que tem gato tem um monte. Não, amiga, é porque é uma paixão, né? E na É, eu verdade, entendo. e na verdade, eu não tenho mais, porque o marido falou que se entrar um gato, eu saio. Se entrar mais um gato, eu saio. Então, Ah, foi por isso. Agora eu entendi. Gente, é o entendi isso. Aí ele falou seguinte, assim: quem tá. já temos filho, né? Ele falou assim: já temos filho. Aliás, ó, a Bia tá aqui também para participar com a gente aqui, ó. Olha, essa barriga aqui só cresce. Só cresce, amiga. Gente, seguinte, você que tá chegando aqui de paraquedas, não tá entendendo nada. Meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres com síndrome do ovário policístico a terem um tratamento natural, sem medicamentos e sem hormônios, combatendo os sintomas da síndrome do ovário policístico e evitando suas consequências. E, doutora Andressa, por favor, se apresente. Oi, pessoal. Oi, meninas. Uma boa noite para vocês. Bom, eu sou Andressa, sou médica endocrinologista e eu tenho já uma parceria com a Carol já há um certo tempo, que a gente faz uma conjugação, né, Carol, da parte endócrina com a parte nutricional. E eu sempre reforço quando eu me apresento que eu me apaixonei pelo jeito que a Carol conduz o tratamento de ovário policístico. É verdade, Carol, não é rasgação de seda, não. Ah, eu acho lindo quando você fala assim. Mas é verdade, porque eu acho que se a gente não olhar para a base do tratamento, que você reforça muito bem. Então, quem não conhece o trabalho da Carol, de verdade, vale muito a pena conhecer, porque a Carol ela reforça uma coisa que às vezes as pessoas estão só preocupadas com o topo da pirâmide, que é o remédio ou o suplemento, e elas esquecem de fazer o básico. E qual é o básico? Dieta, atividade física, controle do sono e manejo do estresse. A Carol sabe falar isso melhor que eu. E aí, o que acontece? Eu gosto dessa ideia da Carol, foi uma ideia que assim, é muito importante a gente reforçar a base de tratamento para que as coisas comecem a funcionar. Então, eu aqui, junto com a Carol, eu ajudo na parte de endocrinologia, dúvida de hormônio, como é que a gente vai fechar o melhor diagnóstico de ovário policístico, quando que a gente efetivamente tem que indicar medicação ou não. Então, eu entro com a Carol
nessa parte da parceria para poder auxiliar a dúvida de vocês com relação a se precisa de remédio, se não precisa, se é diagnóstico de ovário policístico, se não é, anticoncepcional, sem anticoncepcional, e aí a gente vai sempre pensando em manter a base do tratamento e o tratamento superior, que é com medicamento, se for indicado. E, gente, é muito importante falar sobre SOP, né? Ontem eu fiz uma live com uma nutricionista lá de Portugal e a gente estava falando do quanto as pessoas não são diagnosticadas com a síndrome do ovário policístico. Como tem gente que está ali sofrendo com os sintomas sem entender o porquê está passando por tudo aquilo e sem ter um diagnóstico concreto, né, do que está acontecendo. E eu acho que pior do que passar por tudo isso é você passar por tudo isso e não saber, né, o que está acontecendo. A gente não consegue combater um inimigo que a gente não conhece. Então, a gente falou muito sobre isso, né? Atualmente, a SOP acomete aí cerca de 100 milhões de mulheres em todo o mundo. Isso é 20% das mulheres em idade fértil. Isso também significa que cada mulher portadora da SOP conhece pelo menos 4 amigas que também são portadoras. Eu brinco que eu conheço milhares, né? Mas vocês aí, meras cidadãs do mundo, pelo menos 4 mulheres com síndrome do ovário policístico você conhece. E o que é triste a gente saber? Que dessas 4 mulheres, muito provavelmente só 2 sabem o que elas têm. As outras 2 estão sofrendo pela falta do diagnóstico, pela falta de clareza nas informações. Estão aí usando anticoncepcional há décadas, achando que estão tratando ou que foram curadas. E só vão descobrir que não é bem assim quando elas pararem o remédio para tentar engravidar. Então, a gente precisa ter essa conscientização, a gente precisa falar de síndrome do ovário policístico, a gente precisa espalhar a informação sobre isso no mundo. Então, eu faço meu convite aqui para quem está assistindo, clicar nesse aviãozinho aqui embaixo, manda esse vídeo para as mulheres que você conhece. Porque mesmo que essa mulher não tenha síndrome do ovário policístico, ela muito provavelmente conhece mulheres que são portadoras e estão sofrendo aí com tudo que a SOP traz para o nosso dia a dia, né, Dre? Com certeza. E fazer o diagnóstico correto faz parte disso, né, Carol? E é disso que nós vamos falar hoje. E aí a gente entender os sintomas, mas entender também que os sintomas da SOP, na verdade, eles podem se confundir com sintomas de outras alterações. E a gente precisa fechar o diagnóstico certinho e isso tem protocolo. E aí, a gente sempre lança essa pergunta, né? Será que só um ovário com cistos é diagnóstico de ovário policístico, né? Não. Isso a gente vai responder. E aí, meninas, o que vocês acham? Como é que a gente fecha o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos? Só ovário policístico já fecha o diagnóstico? Conta pra mim. O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários. Vocês acham? E aí a gente vai saber quem segue a gente há bastante tempo e quem tá chegando aqui agora, né? Quem que acabou de conhecer o nosso Instagram, o nosso trabalho. E aí, gente, eu vou pedir para você que tá chegando agora, que é nova, que nunca viu nenhuma live, de repente está assistindo a gente aqui pela primeira vez, que depois que a live acabar, me mande uma mensagem no inbox. Me manda uma mensagem no direct, conta a sua história, fala para mim o que você tá sentindo, que aí eu vou te mostrar como que eu posso te ajudar. E para você que está assistindo a gravação, né, não assistiu a gente ao vivo, deixa o seu oi aqui embaixo, que eu também quero saber que você esteve aqui. E o pessoal está dizendo que não, então a gente sabe que a maior parte das pessoas aqui já acompanham a gente faz tempo. Mas, para quem está chegando agora ou ficou com vergonha de responder, vamos esclarecer, né, Dre? Síndrome do ovário policístico não é cisto no ovário. Gente, toda mulher pode fazer um ultrassom transvaginal, um ultrassom de pelve, uma ressonância de pelve e aparecer no laudo que os ovários estão policísticos ou tem presença de microcistos ou o ovário está com padrão micropolicístico. Isso significa que nada, tá? Porque muitas mulheres, quando fazem ultrassom ou exames de imagem, fazem no período folicular do ciclo menstrual. Qual que é o período folicular? Momento que o nosso corpo está recrutando folículos, dos quais um deles vai dar origem ao nosso ócito, nosso óvulo, para vocês. E aí, o que acontece quando você faz ultrassom e você está nesse momento de recrutamento dos folículos, tem vários folículos ali amadurecendo. Só que só um desses folículos vai amadurecer e crescer o suficiente para liberar um ócito, que é o nosso óvulo, né? Como o leigo diz, que pode dar origem aí a um feto, a um embrião, se houver a concepção. Então, mulheres que fazem ultrassom nesse momento do ciclo menstrual, não se apavorem, porque pode ser que o seu cisto, o ovário policístico que apareceu ali no seu exame, seja só diagnosticando um processo normal
da sua ovulação, né? Do seu ciclo menstrual. Ao contrário, a mulher que tem síndrome do ovário policístico nem sempre tem ovário policístico, nem sempre tem cistos no ovário. E eu acho que essa, Dre, deve ser, tipo, de longe a principal confusão, né? O raio do nome do infeliz que me botou síndrome do ovário policístico no nome dessa doença. Porque para mim podia ser qualquer outro nome, né? Exato! Síndrome da irregularidade menstrual, síndrome do excesso de pelos, né? Síndrome do excesso de pelos com irregularidade menstrual, porque, de fato... E o nome que nós queremos, porque eu torço muito para que consiga mudar esse raio desse nome de síndrome de ovário policístico para síndrome metabólica reprodutiva, que reflete muito melhor a situação pela qual a síndrome do ovário policístico passa, né? Com certeza. Gente, que é... E aí, falando assim, bem simplesinho, eu vou falar do diagnóstico, porque a doutora Andressa já falou um monte, eu já decorei, eu já estou estudada no assunto. E aí, depois ela vai falar desses diagnósticos diferenciais e vai explicar para vocês o que isso significa. Porque eu mesma perguntei para ela, ela falou assim, daí o que a gente vai falar na live? Diagnósticos diferenciais na SOP. Aí eu pensei A, pensei B, aí eu, tá, mas o que você vai falar dentro disso? Porque eu também não tinha entendido. Mas ela vai explicar para vocês. Gente, diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Como que eu sei se eu tenho SOP? Primeira coisa, você tem que procurar um endócrino e não um ginecologista. Mais uma confusão trazida pelo nome da doença, né? Síndrome do ovário policístico, a gente acha que é um problema do nosso ovário e que ele tem cistos. E na verdade não é absolutamente nada disso. A SOP é uma doença de alterações hormonais. É uma síndrome que envolve várias alterações em vários hormônios que são produzidos por várias glândulas do nosso organismo. Que tipos de glândulas? Glândula pituitária, adrenal, tireoide, adrenal, os próprios ovários. Então, glândulas produtoras de hormônios aí do nosso corpo inteiro. E a síndrome do ovário policístico, ela é diagnosticada pelo endócrino por duas razões. Primeiro, a SOP é uma doença de exclusão. Então, a gente só pode dizer para o paciente que ela é portadora da síndrome do ovário policístico quando a endócrino exclui todas as patologias, todas as doenças que se manifestam da mesma forma que a SOP. E a gente vai falar um pouquinho disso na live de hoje. Olha aí o resuminho da Dre. Olha só a quantidade de diagnóstico diferencial que a gente tem que passar antes de fechar se um paciente tem ovário policístico ou não. Então, gente, tem um protocolo para isso, né? Então, antes, a gente tem que sair raciocinando de algum canto, né? Sim. E aí, Carol, me conta uma coisa que eu fico aqui me questionando. Quantas pacientes você atende que fecharam diagnóstico de ovário policístico, excluindo outros diagnósticos? Praticamente nenhuma. Praticamente nenhuma. Né? E o pior é que a gente está vendo até aqui nos comentários que várias das meninas que estão aqui ao vivo com a gente estão dizendo que elas nunca nem passaram por uma endócrino. Então, o que acontece? O que a gente vê, né? O que é normal? Não é normal, gente, é comum. Para mim é anormal. E não pode ser normal e a gente não pode deixar isso ser normal. O que é comum? A mulher começa a ter sintomas no início da adolescência, como irregularidade menstrual, muitas se queixam de muita cólica, e aí começa a ter muita acne, e aí começa a nascer muito pelo, e aí a mãe leva onde? Na ginecologista. E aí a ginecologista vai avaliar o quê? Exame de imagem, quando ele pode ser feito, porque muitas vezes essa garota é virgem e nem faz exame, né? Ou faz um ultrassom de pelve que não tem tanta especificidade, né? Como o ultrassom transvaginal, e aí diagnostica a garota como portadora da SOP e passa anticoncepcional para ela, mesmo quando ela é virgem. E aí essa garota toma aí décadas de anticoncepcional, achando que ela, de repente, não vai poder engravidar, que ela vai ter dificuldade para engravidar, que quando ela quiser engravidar, ela vai ter que buscar um tratamento, e isso vai passando e vai arrastando. Das duas, uma, o que eu vejo no consultório, Dre? E também nos grupos, né? Nos 30 dias contra a SOP, no programa de combate à SOP. No meio disso, ou a mulher esquece que tem síndrome do ovário policístico, e isso acontece quando o diagnóstico não é traumático, né? Então, quando o médico não falou para ela que ela não poderia ser mãe, que ela não poderia engravidar, ou alguma coisa assim, que abala muito o psicológico da menina, a mulher esquece que tinha síndrome do ovário policístico e aí ela começa a ter relação sexual e continua usando o anticoncepcional como método contraceptivo. E aí ela só vai lembrar que ela teve esse diagnóstico no início da adolescência quando ela quer engravidar e começa a ter dificuldade.
E aí ela vai no médico, aparece o diagnóstico da SOP e ela fala, caraca, é mesmo, eu tinha síndrome do ovário policístico quando eu era adolescente. Não, você não tinha, você teve a vida toda. E aí ela pagou esse diagnóstico. E o segundo, que infelizmente eu vejo que é ainda mais comum do que essa primeira situação, é aquela menina que recebeu um diagnóstico traumático, ou seja, ela ficou na cabeça que ela não podia engravidar, que ela não ia ser mãe, que a doença era para sempre, que foi o meu caso. Né? O médico falou exatamente isso: você nunca vai poder ser mãe. Se você quiser ser mãe, você vai ter que fazer um tratamento. Então, usa esse anticoncepcional aqui. E quando você quiser engravidar, você vai no médico e procura um tratamento. E aí, essa mulher cresce como eu cresci, usando anticoncepcional a vida toda, né? No meu caso, por 15 anos, achando que não pode ser mãe, sofrendo com esse diagnóstico. E vai descobrir, na verdade, o tamanho, né, disso tudo quando me acha no Instagram ou no Facebook procurando sobre como engravidar sendo portadora da SOP. Então, essas duas são as situações mais comuns. Eu nunca vi alguém falar para mim que teve o diagnóstico como endócrino, que passou por todo esse processo de protocolo de diagnóstico, que foi excluída a hiperplasia congênita da suprarrenal. A grande maioria, Dre, das meninas que estão nos nossos grupos nunca fizeram o exame de 17-OH progesterona. Gente, vamos explicar isso tudo, né? Vai lá que a bola agora tá com você. Conta pra gente, o que é um diagnóstico diferencial de síndrome de ovário policístico? Bom, gente, então vamos lá. Sempre lembrar que síndrome dos ovários policísticos, ela é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Ou seja, ele é um diagnóstico que a gente tem que firmar depois que a gente excluiu outras doenças. E aí, a gente vai ter que partir do seguinte raciocínio. Síndrome dos ovários policísticos precisa ter irregularidade menstrual, excesso de hormônios masculinos ou alterações físicas de excesso de hormônio masculino, como, por exemplo, acne, oleosidade, queda de cabelo de padrão masculino, que é aquelas entradas que a gente acaba tendo aqui, alopecia androgenética, ou os ovários policísticos ao ultrassom, mas tem que ter um critério para isso. Ou o ovário ter mais de 10 centímetros cúbicos, ou ele ter, eu sempre preciso ler, porque isso é técnico, 12 ou mais folículos medindo entre 2 e 9 milímetros. Então tem que ser um ultrassonografista que seja capaz de fazer essa quantificação de folículo para a gente poder cravar o diagnóstico de ovário policístico. Mas mesmo que eu tenha muitos cistos, muita irregularidade menstrual, o que eu preciso voltar? Eu preciso ter certeza que se alguma doença endocrinológica está causando isso. Vou dar um exemplo. A gente fez um IGTV semana passada, eu e a Carol, sobre alterações de tireoide relacionadas com o ovário policístico. E a que mais se relaciona à irregularidade menstrual e pode dar um padrão micropolicístico no ovário é hipotireoidismo. Então, um dos diagnósticos diferenciais, que é tão ou mais comum, né? Então, assim, é difícil da gente dizer o que é mais comum, né? Se é ovário policístico ou é hipotireoidismo. Mas um dos diagnósticos que bate junto com o ovário policístico é excluir se a paciente tem alteração de tireoide. Porque algumas vezes ela tá com o TSH, que é o hormônio que controla a tireoide, tão alterado, que faz irregularidade menstrual, pode fazer padrão de cistos ao ultrassom, e aí a gente trata e resolve, e não era ovário policístico. Outra questão, o síndrome dos ovários policísticos, ela pode estar ligada à resistência à insulina, que é aquela marcação que eu e a Carol a gente sempre gosta de contar, que é aquelas manchas escuras na região do pescoço, das axilas, o excesso de insulina que a gente consegue ver, tanto pela curva glicoinsulinêmica, quanto pela dosagem do nível ROMA-IR, que é o nível de resistência insulínica em jejum. E essas alterações da resistência insulínica, ela pode causar irregularidade menstrual. Por quê? Pelo simples fato de que a célula de gordura, quando ela sofre uma influência desse excesso de insulina, ela pode transformar o nosso hormônio feminino em hormônio masculino. E aí, com isso, eu vou ter uma paciente que vai ter resistência insulínica, irregularidade menstrual, pode ter o padrão de múltiplos cistos ao ultrassom, e aí quando eu faço o diagnóstico diferencial e eu rodo toda a avaliação, na verdade o que ela só vai ter é só resistência insulínica e não SOP. Então eu preciso
acompanhar esse paciente antes para dizer, olha, eu descartei isso, e era SOP. Então a gente tem uma lista, né, Carol? Como é que você quer fazer? Você quer Dre, que eu vá só te cortando falando? aí que eu quero falar uma coisa que é importante. Gente, em nenhum momento a gente quis desmerecer a profissão do ginecologista, tá? Não, pelo amor de Deus. Ginecologista é um profissional essencial no tratamento e na melhora da saúde da mulher. Mas quando a gente precisa ser realista e a gente precisa falar a verdade aqui. Ginecologista não é a principal área de atuação no manejo e no controle da síndrome do ovário policístico. Porque, como a gente falou, e a gente vem falando sempre, muitas vezes aqui, a síndrome do ovário policístico não tem absolutamente nada a ver com o nosso aparelho reprodutor feminino. Os cistos nos ovários das mulheres com SOP acontecem por um sintoma das alterações hormonais que essa mulher sofre. Então, a mulher portadora da síndrome do ovário policístico tem N alterações hormonais que se manifestam através de sintomas, e dentre esses sintomas nós temos os cistos ovarianos. A maioria dos ginecologistas não está apto a fazer diagnóstico de síndrome do ovário policístico, porque ele não é o profissional capacitado a avaliar e a entender todo o conjunto de hormônios que o nosso corpo produz, fabrica e está ali constantemente utilizando. O melhor profissional para se falar de hormônios no seu modo de vista geral é o endócrino, porque essa é a especialidade, não é, Dre? A gente estuda, é a tua história, o que eu sempre falo. Enquanto meu colega ginecologista, ele passa 3 anos na residência, aprendendo a fazer parto, aprendendo a tratar endometriose, aprendendo a tratar câncer de endométrio, câncer de mama, outras doenças, a gente endocrinologista, a nossa residência são 2 anos de clínica médica e 2 anos de endocrinologia. Eu passo 2 anos da minha vida aprendendo a lidar com hormônio. E uma das alterações hormonais mais comuns é o ovário policístico. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, não é que o ginecologista, ele não vai saber. Temos muitos ginecologistas bons, mas não é a principal área de atuação. E isso, nesse caso, muitas vezes você vai precisar do endócrino, não é que a gente está desmerecendo o ginecologista. A gente quer somar forças, né? Eu vi um comentário sobre equipe multidisciplinar, na verdade, eu sempre falo isso. A gente nunca, Carol, a gente nunca tem rixa com ninguém. Pelo contrário, a Carol tem os nossos grupos multidisciplinares que são incríveis. Porque a ideia aqui é a gente somar força e botar a especialidade de cada um ajudando no todo. Então, o endócrino, gente, foram 2 anos de residência só vendo hormônio o dia inteiro. Então, É assim, muito eu não fiz bom! eu não fiz parto. Então, assim, o ginecologista ele passou 3 anos vendo toda a área de ginecologia. Eu passei 2 anos só vendo hormônio. Então, assim, é por isso que a gente fala que precisa do endócrino, porque é o profissional capacitado para isso, né? E, gente, o que é interessante também a gente falar aqui é que existe até uma pesquisa científica feita em relação à diferença de visibilidade da síndrome do ovário policístico por médicos endócrinos e médicos ginecologistas. Os médicos ginecologistas, de forma geral, quando vão tratar de síndrome de ovário policístico, eles estão mais preocupados em avaliar a morfologia, ou seja, a questão das imagens. Então, qual é a preocupação do gineco quando o assunto é síndrome do ovário policístico? Ver se aquela mulher tem cistos nos ovários, quantos cistos tem, o tamanho do cisto, o tamanho do ovário, saber espessura de endométrio. Ele vai ficar muito focado nessa parte do aparelho reprodutor feminino. Por quê? Porque é a área dele, é isso que ele aprendeu na faculdade, é isso que ele vê todo dia. Enquanto que o endocrinologista, quando vai fazer um diagnóstico de SOP ou vai tratar de uma mulher com síndrome do ovário policístico, ele vai focar onde? Nos exames bioquímicos, que são os exames que vão refletir não só hormônios do aparelho reprodutor feminino, mas também hormônios, como eu falei, produzidos por outras glândulas, que na maioria das vezes o ginecologista não tem autonomia para fazer uma avaliação, ou para fazer uma inspeção, um diagnóstico, enfim, um estudo de caso. Então, não é que uma área concorre com a outra, mas eu sempre falo para as minhas meninas que elas devem procurar um endócrino para terem o diagnóstico correto da SOP. Se não, acontece que muitas das meninas estão comentando aqui para a gente, Bre. Fui no ginecologista e ele me diagnosticou pelo exame de ultrassom. Ou seja, ele te diagnosticou com ovário policístico, mas ele não te diagnosticou com a síndrome do ovário policístico. E é isso que a Andressa vai explicar agora para a gente. Então, olha só. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente abre um diagnóstico, irregularidade menstrual, a gente
pega essa queixa do paciente e aí a gente vai ter que abrir várias setinhas. Já falei para vocês de hipotiroidismo, então hipotiroidismo e até o hipertiroidismo são causas de irregularidade menstrual, então no mínimo a paciente tem que ter a avaliação da tireoide feita. Mas existem outras avaliações e outras doenças que também cursam com irregularidade menstrual. Vou dar um exemplo para vocês, pouco falada, mas que tem que ser investigada, alterações de prolactina. Então, a nossa hipófise, que é a glândula que mora aqui no nosso cérebro, ela produz diversos hormônios. Aqui. Dentre eles é a prolactina. O que a prolactina ela faz? A prolactina é um hormônio que é liberado no período da lactação, para a gente poder ter a formação do leite. Muito bem. Algumas medicações, elas podem causar elevação de prolactina. Então, eu preciso ter a dosagem de prolactina no ovário, na investigação do ovário policístico, porque como a prolactina causa aumento da produção de leite na mama, ela pode causar inibição do ciclo menstrual. Então, muitas vezes a gente pega uma paciente com histórico de amenorreia. O que é amenorreia? Falta de menstruação por mais de 3 meses, que é a definição de amenorreia secundária. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa dosar a prolactina para ver se não é nenhum excesso de prolactina produzido pela hipófise. Uma das principais causas é o uso de medicação. Antidepressivos, remédios para náusea podem fazer, remédios para dor de estômago podem elevar a prolactina. A gente tem uma lista anticonvulsivantes. Então, muitas vezes você pega um paciente, por exemplo, que começou um antidepressivo, por exemplo, uma sertralina. É muito comum também aquele uso de medicação, por exemplo, Plasil pode aumentar a prolactina e a paciente começa a ter irregularidade menstrual. E aí você vai dosar a prolactina, ela tá super alta, você checa quais são os remédios que tá usando, você suspende a medicação e ela volta a menstruar. Então você vê, muitas vezes, será que ela vai receber o diagnóstico ovário policístico de forma errada, né? Uma outra alteração. Até estresse aumenta a prolactina, né, Dri? Até, desculpa, Carol. Estresse. Estresse aumenta a prolactina. Níveis altos de estresse. Manipulação das mamas aumenta a prolactina. Por exemplo, sutiã muito apertado. Às vezes a paciente teve herpes zoster aqui na região do tórax, pode aumentar a prolactina. E existe uma situação que é comum de acontecer, assim, não é super comum, mas ela pode acontecer, que são os tumores de hipófise produtores de prolactina. Então, muitas vezes a paciente está com o diagnóstico de amenorreia, irregularidade menstrual, mais de 3 meses sem menstruar, recebe o diagnóstico de ovário policístico, vai começar a usar anticoncepcional, quando, na verdade, deveria ter sido dosada a prolactina e o problema é um tumor benigno da hipófise produtor de prolactina. Já peguei, ó, várias vezes, inclusive, que eu te encaminhei e que era isso. Exato. Então, assim, várias vezes paciente usando anticoncepcional e, na verdade, era um tumor que produz prolactina. E outras vezes, por exemplo, era uma medicação que fazia elevação de prolactina. Ou até o hipotiroidismo descontrolado, que pode causar o aumento da produção de prolactina e aí, com isso, também causar irregularidade menstrual. Então, vocês veem, a gente está abrindo uma chavinha assim, irregularidade menstrual ou amenorreia de origem secundária, ou seja, estou sem menstruar por mais de 3 meses depois de eu já ter menstruado algum período da minha vida. Tá? Então, a gente já falou de tireoide, hipo e hiper, a gente já falou de prolactina, e aí a gente vai falar de quê? De hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, né? Então, quem é essa entidade, né, Carol? Porque o que acontece? Muitos dos pacientes que te seguem, eles já sabem que tem que dosar 17-hidroxiprogesterona. Mas a gente precisa pensar em hiperplasia adrenal congênita forma não clássica, que é o principal diagnóstico diferencial da síndrome dos ovários policísticos. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo explicar bem para todo mundo que você sempre consegue. Vamos tentar. Então, assim, quem são as suprarrenais? As suprarrenais são 2 glândulas constituídas basicamente de células com bastante percentual de gordura, que elas moram em cima do rim. A gente chama elas de suprarrenal, em cima do rim, ou de adrenal. A adrenal é uma glândula extremamente complexa. Por quê? Porque ela tem 3 camadas externas e uma camada interna.
Dessas 3 camadas externas, a gente tem produção de aldosterona, que controla a pressão, de cortisol, do nosso hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, e a camada mais interna da porção externa produz hormônios masculinos, tá? A camada de dentro produz derivados da adrenalina, catecolaminas, metanefrinas. Então, a gente tem a medular e a cortical. E a cortical é dividida em 3 camadas. Muito bem. Como é que funciona na suprarrenal? É como se fosse uma linha de produção de carro, sabe? Entra o esqueletinho do carro, coloca as rodinhas, coloca as janelas, coloca os vidros. Então, na suprarrenal, a produção de hormônios, ela funciona como se fosse uma linha de produção de carros, ok? E para colocar cada pecinha para poder formar o hormônio final, a gente vai precisar de uma enzima. E aí, cada camada tem enzimas específicas que vão fazer com que saia determinado hormônio. Então, a gente tem na primeira camada uma enzima para sair aldosterona, na segunda camada outra quantidade de... Gente, é o panelaço, desculpa o barulho, mas não tem jeito. Não, mas tá dando para te ouvir perfeito, André, fica tranquilo. Então tá bom. Porque assim, também se eu fecho a janela, eu morro de calor. Sim. Então assim... Na camada mais externa, a gente tem enzimas para fazer aldosterona. Na camada do meio, a gente tem enzimas para fazer cortisol. E na última camada, a gente tem enzimas para fazer os derivados de hormônio masculino. Certo? Muito bem. O que é a hiperplasia adrenal congênita forma não clássica? É quando falta alguma enzima dessa terceira camada. E qual enzima que falta? A 21 hidroxilase. Esse nome grandão da enzima a gente não precisa dosar, mas o que a gente precisa entender? Que a partir do momento que falta 21 hidroxilase, eu tenho um acúmulo de um derivado da progesterona que se chama 17-hidroxiprogesterona. Então é como se eu tivesse uma camada que ela não consegue completar a formação dos hormônios masculinos e aí com isso se acumula 17-hidroxiprogesterona na corrente sanguínea e isso causa o quê? Irregularidade menstrual e características hormonais masculinas que são muito semelhantes ao ovário policístico. E dentre essas características, gente, estão aí queda de cabelo, acne, excesso de pelos. Então, eu acho que de todos os possíveis diagnósticos, né, não clássicos aí, os não diagnósticos diferenciais da SOP, a hiperplasia congênita da suprarrenal, embora não seja tão comum quanto é a síndrome do ovário policístico, é a que mais causa sintomas. E por incrível que pareça, eu recebi não faz muito tempo no meu consultório uma mulher de 36 anos que passou a vida tratando síndrome do ovário policístico, nunca tinha feito 17-OH-progesterona nos exames dela e encaminhei para a doutora Andressa e a gente descobriu que ela não tem SOP. O que ela tem é a hiperplasia adrenal hiperplasia adrenal congênita da forma não clássica. Então, gente, foi uma vida achando que tinha uma coisa que não tinha, tratando um problema que não tinha e agravando o problema que, na verdade, a pessoa tem e, por não saber, não trata, né? E, Dê, qual que é o risco disso acontecer? A nossa paciente, desse caso, por exemplo, que ficou anos com essa alteração sem saber que tinha. É que existem gradações da hiperplasia adrenal congênita forma não clássica. A gente tem manifestações mais brandas até manifestações mais severas com uma que a gente chama de virilização, que é uma grande quantidade de hormônios masculinos fazendo acne, pelo. Então, assim, na verdade, no diagnóstico muito brando da hiperplasia adrenal congênita forma não clássica, a gente até tem a opção de tratamento com anticoncepcional se a paciente aceitar. Mas, em muitos casos, que são os casos mais moderados a severo, o paciente ele vai precisar usar derivados de cortisol. Então, ele vai utilizar ou prednisolona ou em doses bem baixinhas, que é o suficiente para corrigir essa alteração de enzimas que existe na suprarrenal. Então, qual é o grande gargalo disso? É porque na hora que a paciente for engravidar, uma coisa é engravidar com ovário policístico.
Outra coisa é ela engravidar com hiperplasia adrenal congênita forma não clássica, porque se for uma forma moderada a grave, a gente precisa usar o corticoide para poder corrigir e aí sim ela vai conseguir voltar a ciclar, porque aí vai diminuir a quantidade de 17-hidroxiprogesterona e o ovário dela vai voltar a trabalhar. Eu vi que perguntaram se hiperplasia adrenal congênita forma não clássica pode ter cistos nos ovários. Existe essa possibilidade também. Não é o mais comum, mas existe essa possibilidade da gente ter microcistos. Como também não é obrigatório na síndrome dos ovários policísticos você ter cisto nos ovários. Então, às vezes você pega uma paciente que não tem cisto no ovário, mas ela recebeu o diagnóstico de ovário policístico por conta de irregularidade menstrual, de acne, de oleosidade de pele, usou anticoncepcional a vida inteira. Na hora que foi suspender para tentar engravidar, ela às vezes usa indutores de ovulação, não resolve, e aí quando a gente vê hiperplasia adrenal congênita forma não clássica, é que a gente deveria ter tratado de outra maneira. Então, por isso que é muito importante seguir um protocolo. Isso, assim, meninas, isso tem que ficar muito claro para vocês. Hoje em dia, a gente segue protocolos para fazer diagnóstico. Tanto o protocolo de excluir doenças, como o protocolo de como fechar o ovário policístico. E isso está muito bem estabelecido. Então, quando a gente vai para um profissional que entende de hormônio, tem que estar na cabeça dele assim, irregularidade menstrual, o que eu preciso pedir? Prolactina, hormônios tiroidianos, 17-hidroxiprogesterona, a parte LH, FSH, estradiol, progesterona normal, testosterona total e livre, os hormônios da suprarrenal, tanto o S-DEA quanto a androstenediona. Então, assim, a gente segue um cabeçalho de exames para a gente poder ir fechando os diagnósticos diferenciais, entenderam? Perfeito. Então, gente, o que acende, né, na nossa cabecinha ali a possibilidade da mulher ter SOP? Ela apresentar 2 de 3 critérios básicos do diagnóstico, segundo o consenso de Rotterdam. Quais são esses 3 critérios? Cisto no ovário, ciclo menstrual irregular ou sem ovulação e o hiperandrogenismo. Dentro desse hiperandrogenismo é o aumento dos hormônios masculinos. Esse hiperandrogenismo pode ser por alterações no exame de sangue ou por sintomas clínicos. Acne, queda de cabelo, excesso de pelos, sinais, sintomas clínicos de que a pessoa talvez tenha uma alteração. Se você tem 2 desses 3 critérios, aí você vai para o topo, né, dessa exclusão de diagnósticos de outras patologias. E aí, não sendo nenhuma dessas outras doenças, você então fecha o diagnóstico para a síndrome do ovário policístico. Resumo, a mulher com síndrome do ovário policístico, gente, pode ter cisto no ovário e ciclo menstrual irregular. Ela pode e não ter nenhum sintoma clínico de hiperandrogenismo, não ter sintoma estético, nem alterações nos exames de hormônios masculinos. Ela pode ter essas alterações, sei lá, muito pelo, né, que é o hirsutismo, queda de cabelo, acne, ter o ciclo menstrual dela regular e ter cisto no ovário. E ela também pode ter o hiperandrogenismo com cistos com um ciclo irregular e nunca ter tido e nem ter ovário de padrão micropolicístico. Então é muito importante que a gente veja, né? Primeiro, quais são os critérios que essa mulher atende? Carol, eu só tenho cisto no ovário. Tá, então você não tem hiperandrogenismo, você não tem sintoma clínico, seu ciclo desce certinho todo mês? Sim, muito provavelmente não é síndrome do ovário policístico e talvez não tenha nada de errado com você. Você só tem cisto no ovário, talvez um cisto funcional, que aparece em alguns momentos do ciclo e desaparece em outros, que é o que acontece normalmente com toda mulher. Não, Carol, eu tenho 2 critérios. Então vai para o endócrino e faz toda essa trilha aí de diagnósticos para a gente excluir todas as doenças que podem ser, né, manifestadas, que podem aparecer no nosso organismo, como a SOP aparece, mas que não são a síndrome do ovário policístico, né, Bre? Resumi bem? E tem uma. Não, sim, perfeito. E eu tava pensando também que eu esqueci de falar mais de outros 2 diagnósticos diferenciais. Porque, na verdade, gente, é assim: quando entra o paciente, a gente tem que pensar para não esquecer de nenhum exame. Sabe qual é o exame que eu esqueci de comentar com vocês? Dosagem de cortisol. Então, que é uma interpretação que é e a insulina? Você tem que saber certinho. E a insulina. Então, vamos falar primeiro de cortisol. Então, assim, o excesso de cortisol vamos lá, cortisol.
Então, o cortisol, primeiro, deixa eu voltar do começo, que aí a gente organiza o raciocínio para ficar mais fácil. O cortisol, eu brinco que ele é erroneamente simplificado como sendo o hormônio do estresse. Ele não é só o hormônio do estresse, ele é muito mais que isso. Ele, então, é o hormônio que a nossa suprarrenal fabrica, que ele vai fazer com que o nosso organismo responda a algumas situações. Por exemplo, acordar de manhã cedo, ele é o hormônio que faz justamente o nosso organismo acordar. Ele aumenta os níveis de glicose, ele modula a nossa resposta imunológica. Então, o cortisol, ele é muito mais do que só o hormônio do estresse. Só que o que acontece? Quando o nosso cortisol está elevado, geralmente por conta de ou uma alteração na suprarrenal ou uma alteração na hipófise, ele causa uma coisa chamada síndrome de Cushing, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas o que é a síndrome de Cushing? Por definição, é o hipercortisolismo, excesso de cortisol, que pode ser de causa externa, por exemplo. Se eu tenho asma e eu uso prednisona por muito tempo, eu posso desenvolver o aspecto da síndrome de Cushing, que é aquela... eu acho que eu tenho a foto aqui, eu vou mostrar, Carol, porque fica mais fácil. Vou tentar mostrar para vocês para ficar mais fácil. Aqui. Ai, o problema é que ela tá tão piquitica. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Peraí. Cadê? Aqui, dá para ver? Dá para ver? Deu? Tá vendo direitinho, Carol? Então, aqui. Então, é aquele acúmulo de gordura na região abdominal, estrias, o rosto em moon face, que muitas vezes é confundido com excesso de peso, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tem o diagnóstico de síndrome de Cushing, a gente vai automaticamente buscar causas de excesso de cortisol. E aí, essa causa de excesso de cortisol pode ser exógena, porque tá tomando, e aí é fácil da gente descobrir, porque aí a gente só vê se tem algum uso de medicação com corticoide, né? Ou se é endógena, se vem da suprarrenal ou se vem da hipófise. Ok. Como é que a gente faz o diagnóstico? Não é só dosando cortisol de jejum. Muitas pacientes vêm para mim tomando anticoncepcional e com cortisol de jejum elevado. E todas preocupadas porque elas estão estressadas. Na verdade, a gente sabe que o cortisol de jejum, ele não faz diagnóstico de excesso de cortisol, mas sim de falta de cortisol. Porque quem vai me dizer se eu tenho excesso de cortisol fabricado pelo meu organismo são 3 exames. Ou a dosagem do cortisol livre urinário na urina de 24 horas, ou a dosagem do cortisol salivar das 11 horas da noite, ou um exame que a gente chama overnight 1 miligrama de dexametasona, ou seja, o paciente toma 1 miligrama de dexametasona às 11 horas da noite e ele vai no laboratório no dia seguinte e dosa o cortisol. Se esse cortisol tiver alto e não tiver baixado por conta da dexametasona da véspera, eu cravo que eu tenho excesso de cortisol, ou se o meu cortisol livre urinário das 24 horas está elevado, eu cravo excesso de cortisol. Ou então, se o meu cortisol salivar das 11 horas da noite está elevado, eu cravo excesso de cortisol. Então, um dos diagnósticos diferenciais de irregularidade menstrual é o excesso de cortisol de forma endógena, que ele pode vir tanto da suprarrenal quanto da hipófise. E aí não adianta só dosar o cortisol de jejum, porque o cortisol de jejum não faz diagnóstico de cortisol elevado. Então, vocês veem que tem muitos truques na hora, muitas pegadinhas na hora da gente detalhes, interpretar. Né? Exato, no diagnóstico diferencial da SOP, né? Então, a gente já falou de prolactina, de tireoide, tanto de hipo quanto de hiper. Já falamos de... agora de cortisol. E outra coisa que a gente precisa falar, de insulina, né? Resistência à insulina. Resistência à insulina. Por quê? Porque existem tipos de síndrome de ovário policístico em que predomina, às vezes, só alterações de excesso de hormônio masculino, em outras só irregularidade menstrual, em outras a gente não tem nem irregularidade menstrual e vai ter o quê? Resistência à insulina. E a gente Antes da gente falar da resistência à insulina, André, tem muita gente aqui perguntando sobre cortisol baixo. Se existe algum problema em ter cortisol baixo, o que acontece quando a gente não produz o correto?
Bom, vamos lá. Uma dosagem isolada de cortisol em jejum, ela tem que ser repetida. Quanto? Abaixo de 3,5 pelo protocolo. Abaixo de 3,5 a gente tem que repetir, porque pode ser insuficiência da suprarrenal, ou seja, a suprarrenal não tá conseguindo fazer a quantidade de cortisol de forma adequada. Porque o cortisol é um hormônio que ele não pode nem ter falta, nem ter excesso. Falta, ele pode causar hipoglicemia, hipotensão. É um quadro muito grave, Carol. É quadro de precisar ir para o pronto-socorro. O paciente passa muito mal. E geralmente uma das principais causas é doença autoimune que destrói a suprarrenal. A gente chama isso de adrenalite autoimune. É pouquíssimo comum. Então, se você tem geralmente um cortisol baixo, a primeira coisa que você tem que verificar é o horário que ele foi dosado, porque ele tem que ser dosado das 7 às 9 da manhã, ou até no máximo 2 horas depois que você acorda. E você tem que confirmar isso. E aí a gente sempre pede o confirmatório com o hormônio da hipófise, que se chama ACTH. Então, é por isso que a gente, ao olhar um cortisol baixo, a gente abre uma outra linha de investigação para diagnósticos diferenciais de redução de cortisol. E o mais comum é erro laboratorial. É muito importante falar disso, hein, gente? Erro laboratorial. É sempre interessante quando repetir em outro laboratório, né, André? Pode ser, pode ser. Eu geralmente, quando eu peço para repetir, eu peço para repetir em outro laboratório e eu peço para coletar até num dia diferente da semana que coletou também, para a gente ter menos interferência, tá? Show. Muito bem, E vamos falar de agora, insulina. falando da resistência à insulina, quero que antes da gente falar, vocês coloquem aqui nos comentários se vocês têm resistência à insulina, sim ou não. Coloca aqui, responde. Se você não está assistindo ao vivo, está assistindo a gravação, também responde aqui nos comentários, sim ou não. Tenho resistência à insulina ou não tenho resistência à insulina? Porque quando a gente introduziu o assunto resistência à insulina, eu já vi pipocar aqui. E eu quase ouvi, sabe? Quando você quase escuta assim a pessoa falar, eu não tenho resistência à insulina, eu tenho síndrome do ovário policístico, mas eu não tenho resistência à insulina. E o mais comum é a pessoa falar que não tem, ou achar que não tem, né? Quem já me segue há mais tempo e já está mais craque aqui nos meus conteúdos, está dizendo que sim, que tem, ou que não sabe, e quem acabou de chegar está falando que não tem. Gente, presta atenção. Erro de diagnóstico de resistência à insulina é o que eu mais vejo na minha vida inteira, desde que eu comecei a atender há 12 anos lá atrás. E por que que isso acontece? 94% das mulheres que têm síndrome do ovário policístico apresentam resistência à insulina. Então, é muito mais provável que você tenha resistência à insulina do que você não tenha. Só que a resistência à insulina, ela pode vir como uma parte da síndrome do ovário policístico, né? Uma alteração dentre todas as outras alterações da síndrome do ovário policístico, ou ela pode acontecer sozinha e ela causar sinais e sintomas parecidos com os da síndrome do ovário policístico. E aí é que começa a confusão, né? Muitas mulheres têm a resistência à insulina e confundem esses sinais e sintomas com a síndrome do ovário policístico. E muitas mulheres acham que elas têm síndrome do ovário policístico, mas não têm resistência à insulina. A gente vai falar aqui rapidinho, porque a gente tem 10 minutos de live. Mas eu tenho uma live inteira, né, Dê? Onde a gente só falou sobre isso. Então, quem tiver interesse em conhecer mais, depois procura no IGTV, que tem uma live só sobre resistência à insulina, beleza? Resistência à insulina, dificuldade do organismo em fazer a absorção e a utilização correta do carboidrato. Todo mundo come carboidrato, saudável ou não, não importa. Todo mundo come carboidrato. Quando você come carboidrato, você libera a insulina, que é um hormônio transportador. Ele faz o transporte desse carboidrato, desse açúcar, entre aspas, do seu sangue, para o interior da sua célula, onde esse carboidrato vai se tornar energia. A mulher que se transforma em energia dentro da célula, o que pessoa cansada, com fadiga, meio que com uma preguiça, e ao mesmo tempo com muita vontade de comer carboidrato. Porque se o carboidrato não está chegando na célula, que é onde ele deveria chegar, o corpo entende que não tem carboidrato ali. E aí dispara, né, no nosso centro cognitivo a vontade do consumo do carboidrato, como tentativa de repor aquela energia. Então, a gente entra no ciclo onde a gente tem muita fome e, ao mesmo tempo, muito cansaço. A questão é, mulheres com resistência à insulina começam a produzir muita insulina e esse aumento da insulina na nossa corrente sanguínea causa sintomas semelhantes aos da SOP. Certo, Dre? Explica aí, que aí agora é a sua parte aí. Certo.
E aí, o que que a gente precisa ver? Por exemplo, às vezes o paciente chega com irregularidade menstrual mesmo. Porque, por exemplo, ela teve eventualmente um ganho de peso. E aí, será que ela tem síndrome dos ovários policísticos? Ou será que, por conta do ganho do peso, ela desenvolveu resistência insulínica e é só, vamos botar entre aspas, porque não é só, mas é só uma glicemia de jejum alterada e um pré-diabetes. Então, como é que a gente fecha o diagnóstico disso? A gente tem alguns exames que a gente precisa pedir. Dentre eles, a própria dosagem de glicose e de insulina. E aí, no jejum, quando a gente dosa glicose e insulina, a gente pode fazer um cálculo que se chama índice Roma. É HOMAIR, de resistência à insulina. Então, é um índice, é um cálculo que é feito com a glicemia de jejum e com a insulina de jejum. E a gente consegue dizer se o paciente tem resistência à insulina no jejum. Se o valor tiver acima de 2,8 é resistência insulínica, se ele tiver abaixo de 2,8 não é. Só que aí, o que a gente tem que lembrar? Que muitas vezes as mulheres, os homens também, mas claro que a gente está falando aqui de ovário policístico, quando expostos a uma carga de glicose, ele antecipadamente fabrica uma grande quantidade de insulina. E isso é preditor do risco, ou seja, isso eu consigo antecipar o risco da resistência insulínica nesses pacientes. Porque o que acontece? Antes de você ter glicemia de jejum alterada e antes de você ter, muitas vezes, resistência insulínica no jejum, na verdade, o seu pâncreas ele já começou a responder produzindo mais insulina há muito mais tempo. E aí, nesses casos, faz parte da investigação da síndrome dos ovários policísticos a fazer com que o paciente faça a curva glicêmica, que é a dosagem da curva glicoinsulinêmica. Então, ele vai dosar glicemia e insulina no momento zero, vai tomar um líquido bem doce com 75 gramas de glicose, e aí a cada meia hora, até a finalização do teste com 2 horas, ele vai ter a dosagem de glicemia e de insulina. E aí, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver se o paciente produziu um excesso de insulina para dar conta daquela glicose ingerida. E a partir daí, a gente consegue interpretar que esse paciente ele pode começar a ter uma resistência insulínica de forma precoce após a ingestão da glicose. E isso a gente consegue antecipar os riscos. Por quê? Porque isso é muito comum na síndrome dos ovários policísticos. Junto com a leitura de outro exame, que é a hemoglobina glicada. Que a hemoglobina glicada, ela me conta a média da glicemia nos últimos 3 meses. E ela me diz se o paciente tem diabetes já, pré-diabetes, ou se o paciente não tem alteração de glicemia naquele momento, mas ele já pode estar antecipando, fazendo alteração de insulina após a curva glicêmica. Então, vocês veem que quando a gente olha para uma paciente com potencial diagnóstico de SOP, a visão tem que ser global. Então, E aí, todo mundo que falou aqui. E aí, todo mundo que falou aqui que não tem resistência à insulina, agora tá falando, eu nunca fiz esse exame. O meu ginecologista nunca pediu. Gente, quem vai pedir é o endócrino. E não é qualquer endócrino. Exato. A gente vai falar disso nos minutos finais. Mas só concluindo, Andrei, só para pegar o ganchinho do que você falou, gente, não tem como fazer diagnóstico de resistência à insulina sem a curva de glicose de insulina. E aí a pessoa fala, não, Carol, eu não tenho resistência à insulina. Minha glicose de jejum é normal, a minha insulina de jejum é normal. 2 pontos. Se a sua glicose de jejum tá com problema, é porque você já passou da resistência à insulina há muito tempo. Você já está indo para um diagnóstico, na verdade, de diabetes. Resistência à insulina é um quadro que antecede isso. Então, não vá pela glicose de jejum e pela insulina de jejum. Segundo ponto, nos valores de referência dos laboratórios para a insulina, a gente vê um valor absurdo, que é de 2 a 23. Uma insulina de jejum de 11, de 12, de 16, de 20, tá dentro da referência? Tá dentro da referência. Tá normal? Tá normal. Mas será que tá ideal? Será que tá o que a gente vai buscar que ela esteja? Não. O ideal é que essa insulina esteja abaixo de 6. Uma insulina acima de 6, por mais que esteja dentro da referência do laboratório, pode ser indicativo de que há uma hiperinsulinemia, que há um excesso na produção de insulina. Então, quem respondeu aqui que não tem resistência à insulina, olha aí no seu histórico de exame se alguma vez você já fez o exame de curva glicêmica e o exame de curva insulínica. E aí, só para a gente encerrar, porque o nosso tempo está acabando, muita gente vai falar, meu médico nunca pediu, né? Meu ginecologista nunca pediu, eu vou no endócrino. Tem um monte de gente falando aqui que precisa ir no endócrino. Gente, não é qualquer endócrino, tá? É a mesma coisa que você procurar uma nutricionista para tratar da sua SOP
e você ir na nutricionista esportiva, ou você ir na nutricionista materno-infantil, ou você procurar uma nutricionista que é especialista em função renal. Essa pessoa muito provavelmente não vai poder te ajudar, porque a síndrome do ovário policístico é uma doença muito específica. E, infelizmente, assim como falta informação para os leigos, falta diagnóstico para as pessoas portadoras, muitos médicos não têm um conhecimento apurado em síndrome do ovário policístico, não sabem fazer o diagnóstico, não sabem investigar, às vezes não sabem nem tratar corretamente, né, Bre? Isso, Carol. E tem só uma outra coisa que eu queria falar rapidinho de diagnóstico diferencial, que é o seguinte. Eu sei que muitas de nós já têm a dosagem de testosterona, mas também depende do nível de testosterona, um certo grau de preocupação, inclusive com tumores, que a gente chama de tumores virilizantes, ou seja, tumores que produzem hormônios masculinos. Então, às vezes, o médico ele dosa, mas ele não consegue interpretar, por exemplo, uma testosterona muito alta, acima de 150, 200, geralmente ela não vai estar associada com ovário policístico, ela vai estar associada eventualmente com algum tumor de suprarrenal ou de ovário. Então, também entra no diagnóstico diferencial. Então, vocês veem que a gente abriu uma chavinha de tudo que a gente precisa incluir na investigação do ovário policístico. E só complementando o que a Carol falou, de fato, não é todo endócrino que tem, não é bem uma especialidade, mas é que assim, tem endócrinos que se dedicam mais a estudar determinadas áreas, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro estudar obesidade e alterações hormonais de mulheres e de homens relacionadas com elevação de testosterona. Então, por isso que tem que ser um endócrino que também tem essa área. Por exemplo, tem endócrinos que adoram diabetes tipo 1 e não se dedicam tanto a estudar em outras áreas. Eu falo, eu não estudo diabetes tipo 1 como afinco, por exemplo, como uma amiga minha que tem o Instagram dela, o diabetes, Diabetes tipo nada o é diabetes impossível. tipo nada. Impossível, né? Gente do céu, a Thalita é demais. Então, assim, quando eu tenho um caso de diabetes tipo 1, eu ligo pra Thalita, eu falo, socorro, Thalita. E às vezes a gente se troca porque é a especialidade de cada endócrino. Então, é por isso que vocês têm que buscar um endócrino que seja um endócrino habituado a fazer diagnóstico e acompanhar pacientes com síndrome dos ovários policísticos. É isso aí, gente. Investiga primeiro se esse médico